Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vou falar agora sobre o chefe de rede aqui, esse dos monarcas. Alguns detalhes para vocês ficar cientes ali para passar mais fácil para ele. A vida dele, né? Vai ser de 19 vai ser de 195 a 255 mil. O dano de ataque direto vai ser 1000 dele. O efeito dele é que ele aplica neutralização às habilidades de todos os monstros com 0 de ataque e destrói eles. Para cada monstro que tiver no campo, ele vai aplicar 300 de dano adicional aqui no ataque direto. Então o ataque dele é 1000. Para cada monstro a mais no campo, ele dá 300. Se tiver um, ele vai dar 1300 de dano. Se tiver dois, ele vai dar 1600, assim, consecutivamente. E para cada vez que você destrói um monstro, você vai dar 10 mil de dano pro chefe. Então, aqui a condição de atordoamento é destruir monstros de rede em batalha. Vai ser 17 a 22 monstros de rede. Então, se tiver com a condição mais alta, que é o 22, se você destruir 22 monstros, você vai dar 220 mil de dano nele. Se ele tiver com ataque total aqui, que é 255, você dando 220 mil, vai faltar 35 mil. Lembrando que cada vez que você, nessas fases mais difíceis, cada vez que você destrói um monstro do meio ou um monstro das laterais, o monstro nasce de novo. Então, de repente é interessante você deixar faltando um monstro para atordoar, deixar até ir pro oitavo turno, sem atordoar ele, que daí no oitavo turno você destrói a quantidade máxima de monstro e dá um ataque total e aí você já consegue matar o boss. De repente que é mais interessante não atordoar ele e deixar e matar os monstrinhos para que eles dê o dano lá no boss, para que o boss fique com a vida zerada e você consiga passar fácil. Aí a habilidade recomendada é monstro anti-rede e redução de ataque e defesa. Os objetos aqui eles têm vida 2, então não precisa ter nenhuma carta upada com anti-objeto ou ter uma no deck só para garantir. Aí as cartas de magia armadilha aqui. A primeira é que ela escolhe dois caminhos, exceto o caminho do meio, e altera para zero o ataque de todos os monstros. Então tem que cuidar. O teu monstro ou tem que ter anti-redução ou anti-redução de ataque e defesa. As cartas que tem que cuidar, mas eu não acho ela tão perigosa assim, porque ela já apresenta os caminhos que vão ser reduzido o ataque e defesa, então você consegue pensar na melhor estratégia lá naquele caminho. Essa aqui, eu não acho ela tão perigosa, mas você tem que ficar esperto para não ficar refém das magias e armadilhas do teu deck, porque quando ela é invocada, o duelista pode invocar a carta de magia e armadilha. Essas duas cartas últimas aqui, eu acho que elas são as mais perigosas do chefe. Força do Espelho, ela reduz para zero o ataque e defesa dos monstros de todos os jogadores do caminho do meio. Eu já vou mostrar para vocês uma estratégia que a gente está usando. O caminho do meio é o monstro que tem um ataque mais elevado. Ou o monstro que você vai colocar ele tem que ter uma imunidade anti-redução, como é o caso do Dragão Branco, por exemplo, que tem imunidade de anti-redução. Ou você colocar alguma outra carta com anti-redução que você consiga bater no monstro do meio. Ou ainda, se você tiver o Linkaribo é bem interessante para quando invoca essa carta aqui, porque o Linkaribo, quando ele é destruído, ele zera os dois monstros da linha. Então, o teu monstro e o monstro do teu companheiro que está na tua frente, você consegue zerar. Aí você só fala pro teu amigo lá colocar alguma carta em defesa com anti-redução, ou esperar até o próximo turno, ou se ele tiver o Exódio, por exemplo, de Guardião, porque daí o Exódio não é afetado por essa carta aqui de anti-redução. Então, se ele tiver Exódio ou tiver algum monstro de anti-redução, fala para ele botar em defesa, que aí você usa o Linkaribo ou zera o ataque. E esse aqui, ó, escolha um monstro que tenha maior ataque, aplique neutralização todas as suas habilidades. Para essa carta aqui, é importante você ter algum bait para ela, tá? Ou falar com o teu time e ver qual vai ser o monstro com ataque mais alto que eles vão invocar naquela rodada. Os monstros aqui eles vão ter um ataque de 2 a 5.500. E as recompensas aqui são essas, assim, 8 gemas, 50 pontos por vitória. Aí eu vou mostrar meu deck agora. O Linkaribo aqui eu tô usando como as, porque normalmente na primeira rodada o chefe invoca aquela trap pra zerar o caminho do meio.
para zerar os monstros que estão no caminho do meio. Então eu já invoco o Linkaribo. E se eu tiver o Exódio na mão, eu já coloco ele como guardião. O bom do Exódio como guardião, o bom do Exódio de ser invocado nos primeiros turnos, assim que você tiver ele na mão, é que se os teus companheiros ou você mesmo invocar Leviatã, Utopia, Dragão da Poeira Estelar, que, com a habilidade especial deles, que é essa de todos os monstros controlados por você ganham 1000 de ataque, quando você invoca esse tipo de monstro e o Exódio ele tá em campo, ele ganha o buff do ataque. Então, o ataque original dele é 1000, e aí para cada monstro desses que você invoca, ele vai buffando o ataque. Invoca o Leviatã, ele vai ficar com 2000. Invoca a Utopia, vai ficar com 3000. Invoca o Dragão do Perestelar, vai ficar com 4000 e assim. Às vezes ele vai estar com um ataque tão grande que tu nem precisa botar monstro na tua defesa. Ele já vai destruir o monstro do meio, que tem 5500, ou da lateral, que normalmente tem 2.500 também, 2.400, 2.600. Então ele sozinho já vai conseguir destruir aquele monstro, tanto do lateral quanto do meio. Aí o dragão branco aqui, que ele tem anti-redução, e ele tem o anti-rage aqui, que essa habilidade ela diminui 500 de ataque. O dragão pêndulo, porque ele tem essa habilidade especial aqui de ser invocado sem material de invocação. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu tenho, que tem essa habilidade. Aqui que eu tenho é esses dois, só que o Drax eu não tô usando no deck, porque eu ainda não tenho a habilidade especial dele, eu tô esperando juntar recursos para desbloquear essa habilidade. Assim que eu desbloquear, eu vou colocar no deck, mas... Ou de repente, se você quiser colocar o tanque aqui com uma habilidade de coesão e deixar ele em defesa ali no campo e ir upando, tipo, a cada monstro que você invoca ele vai ganhando 200 de ataque e buffando o ataque dele, é interessante também, para depois ele servir como bait. Eu tô usando o sucata aqui para resultado do cemitério. Tô usando a maga que ela consegue invocar um monstro, a cura que é importante também. Aí tô usando os monstros com anti-rage aqui. Ó, se tiver o Vice-Drago aqui com a habilidade de invocação acelerada dele, é interessante. Se tiver 2 slots com a invocação acelerada, é interessante colocar também. Porque como ele é um monstro de level 5, ele vai ganhar uma habilidade de anti-rage aqui. Então ele vai ficar com duas, vai reduzir 1000 de ataque do monstro, do adversário. Aí é interessante. Eu estou usando alguns monstros também com a imunidade de redução de ataque. Então é interessante. Estou usando o Ipo Ipo e o Ressonador para fazer material duplo, né? Para não gastar muito recurso. Aí estou usando essa magia aqui. Essa magia aqui é muito boa, porque ela reduz 1500 de ataque e defesa dos monstros. Como os monstros eles têm lentidão, os monstros do adversário têm lentidão, essa magia aqui é muito boa para reduzir 1500 de ataque. E eu estou usando essa espada gêmeas aqui para dar anti-rage aqui nos meus monstros ou nos monstros dos meus aliados. Mas basicamente é esse deck que eu estou usando. O vídeo de hoje foi isso, então pessoal, não esqueça de deixar seu like, comentário, compartilhar com seus amigos. E se você tiver interesse em entrar no nosso grupo do WhatsApp, grupo do Discord, deixe nos comentários aí que a gente já adiciona vocês. Muito obrigado por enquanto e até a próxima. Valeu!